Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, queridos amigos, queridas amigas, meu nome é Catiane Mota e no episódio de hoje nós daremos início à primeira parte do curso Primeiros Passos na Mediunidade, com o módulo denominado O Médium. E nessa primeira parte nós abordaremos temas diretamente ligados à vivência mediúnica, algumas coisas sobre a personalidade do médium, as suas principais dúvidas, desafios, além da gente tentar consolidar alguns conceitos e algumas concepções envolvendo a prática mediúnica no nosso dia a dia. Na segunda parte do curso, nós abordaremos questões relacionadas ao fenômeno mediúnico em si, como eles acontecem, como eles repercutem no médium, como podemos compreendê-los e como podemos aplicá-los em nosso cotidiano. Bom, para começarmos então os nossos estudos, nada mais natural que partirmos da pergunta fundamental. Afinal, o que é mediunidade? Provavelmente a primeira referência que nos vem à mente é de que mediunidade seria a possibilidade, a capacidade de alguns de nós, denominados médiuns, de podermos nos comunicar com espíritos desencarnados, não é mesmo? Bom, pois bem, os espíritos, conforme está registrado nas obras de Kardec e outras fontes seguras da literatura espírita, eles diriam que em parte sim, seria essa a visão de mediunidade. No entanto, que eles nos convidam, nos alertam, que nós precisaríamos alargar um pouco mais esse nosso conceito. Porque, na verdade, quando nós pensamos em mediunidade assim, numa psicografia, numa psicofonia, numa vidência, ou seja, quando pensamos mediunidade circunscrita ao que realizamos dentro de uma reunião mediúnica, nas quatro paredes do centro espírita, na verdade nós estaríamos confundindo mediunidade com produção de fenômeno mediúnico. E isso, segundo os espíritos, seria da nossa parte uma forma um pouco estreita, um pouco reduzida de ver a mediunidade em toda a sua grandeza, em toda a sua pujança, conforme Deus nos presenteou. Então, seria, segundo essa visão reduzida, estarmos olhando apenas a forma de expressarmos a mediunidade. Bom, então como é que nós podemos compreender a mediunidade por esse outro ponto de vista que os espíritos estão propondo para nós? Para isso, então, nós precisaremos inicialmente estabelecer aqui algumas considerações que vão ser base, vão ser fundamento para nós construirmos todos os nossos estudos de mediunidade daqui para frente. Então, para ficar um pouco mais didático, eu separei em dois pontos muito importantes, trazidos até pelos próprios espíritos. Então, vamos lá? Anotem aí quais são esses dois pontos importantes. O primeiro deles, para a gente poder pensar aqui, é que, segundo os espíritos, a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, tudo que falarmos sobre mediunidade sempre deverá estar ligado à nossa mente, mais especificamente aos nossos pensamentos. A partir dessa afirmação, então, um conceito fácil da gente guardar do que é mediunidade. Então, mediunidade é a capacidade que a nossa mente tem de captar os pensamentos de outras mentes. Ou seja, mediunidade é a capacidade que a nossa mente tem de entrar em contato com outras mentes. Então,
o médium seria uma espécie de intérprete da captação do pensamento de outras mentes, ou seja, seria aquele que percebe e interpreta o que a outra mente está querendo expressar. Assim, meus amigos, toda vez que eu sou intermediário do pensamento de outra mente, seja ela encarnada ou desencarnada, eu estou sendo médium. Isso porque a nossa mente, ela emite pensamentos como criações do nosso espírito. Os pensamentos não ficam limitados, delimitados dentro da nossa caixa craniana, dentro dos nossos crânios. Pensamentos são matéria e eles se projetam no espaço. Eles saem do nosso cérebro físico, da nossa caixa craniana e se projetam no espaço e no tempo ao redor de nós. Pensamentos são criações incessantes. Estamos pensando, produzindo, fazendo criações mentais o tempo todo, expressando nossos desejos, nossos objetivos, nossas frustrações, nossas mágoas, nossos sentimentos. E isso se projeta ao redor da nossa atmosfera psíquica, ao nosso redor, e o nosso pensamento adquire forma, movimento, cor, de acordo com a força mental que colocamos nele. Vejam que isso traz para nós uma visão bem interessante. Todos estamos imersos num oceano de pensamentos, porque a gente pensa o tempo todo, todos pensam o tempo todo. Imaginem todas essas mentes emitindo pensamentos o tempo todo, no plano físico e no plano espiritual. Os pensamentos se cruzando, se interpenetrando, como se fosse uma teia envolvendo todos nós. E aí é o que nos faz pensar que nós temos uma vida permanente de relação com o pensamento de espíritos encarnados e desencarnados. É a nuvem de testemunhas citada pelo apóstolo Paulo de Tarso. Estamos imersos por essa nuvem de testemunhas, uns influenciando os outros. E isso, meus amigos, é que os espíritos chamam de mediunidade. A nossa mente, o nosso pensamento influenciando a mente dos outros. É por isso que o estudo da mediunidade, na verdade, é o estudo da nossa mente. É o estudo da mente humana, do pensamento. Estudar mediunidade é estudar o pensamento, porque mediunidade, na essência, é pensamento, é força mental. Então, todo aquele que quiser estudar mediunidade precisa compreender a dinâmica, como funcionam os nossos pensamentos, os nossos impulsos, as nossas emoções. Daí, a gente já começa a compreender por que os espíritos nos alertam que quando nos propomos a estudar mediunidade, nosso estudo, não deve ficar ali em torno da análise do fenômeno. A gente vê muito isso. Quando falamos em estudar mediunidade, já imaginamos imediatamente que nós vamos entender como acontece uma psicografia, como se dá uma psicofonia, que é a comunicação através da voz, como os espíritos se materializam, como eles se apresentam na reunião mediúnica. Mas, na verdade, isso é estudar as manifestações, o ato mediúnico, quando, na verdade, a nossa intenção deveria estar voltada para o nosso mundo mental. Porque aí sim, buscando entender dessa maneira, nós poderemos compreender por que os fenômenos mediúnicos, eles vão se apresentar, vão variar de médium para médium, e eles vão variar infinitamente de acordo com o estado mental da mente, tanto do médium quanto do espírito comunicante. Sendo assim, então, nós sabendo que mediunidade é pensamento, é força mental, e todos nós estamos pensando o tempo todo,
Aí nós poderemos passar e compreender para a segunda consideração importante de hoje, que é, classicamente, ouvimos de Kardec. A segundo ponto importante para a gente guardar hoje, né, além de que a mediunidade, ela está ligada à nossa mente, mediunidade é pensamento, é força mental. O segundo ponto que devemos gravar hoje: todos nós somos médiums. Sim, porque se pensamos o tempo todo e mediunidade é pensamento, então todos nós somos médiums. E assim, meus amigos, entendendo a mediunidade dessa maneira, aí nós podemos pensar que, se todos somos médiums, ela não é um privilégio de uns ou de outros, de um pequeno grupo, mas é uma faculdade natural, própria de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, como um sentido psíquico extra que todos nós possuímos. E olha só como Kardec, ele fala de uma maneira muito bonita para a gente sobre isso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Ou seja, nesse ponto, Kardec nos fala que Deus nos deu a mediunidade como nos deu a visão, a audição, o paladar. Ou seja, Kardec iguala a faculdade mediúnica aos nossos sentidos, aos outros sentidos que possuímos. E isso traz a mediunidade para a ponto de Kardec nos dizer que é uma faculdade orgânica do nosso organismo. A capacidade de perceber pensamentos dos outros faz parte da estrutura do nosso organismo físico e espiritual. Está, por assim dizer, no nosso DNA espiritual. Está inscrita no nosso DNA espiritual como um recurso psíquico que a nossa alma possui. O espírito André Luiz, em uma de suas obras psicografadas por Chico Xavier, até chega a nos apontar onde a mediunidade estaria sediada em nosso organismo físico e espiritual, que é na glândula pineal, uma pequena estrutura localizada bem no centro do nosso cérebro. Então, dessa forma, meus amigos, a gente pode entender que a mediunidade, ela é um patrimônio do espírito, não é do corpo físico. Por isso, todos nós, sendo espíritos encarnados ou desencarnados, possuímos mediunidade. Isso mesmo. Até quando voltamos para o plano espiritual ao desencarnarmos, nós continuamos a ser médiuns. Nós levamos a mediunidade conosco. Levamos para o plano espiritual, levamos para todas as existências, levamos para qualquer plano dimensional espiritual em que nos situarmos. Sendo assim, é interessante a gente concluir aqui que não é possível, como algumas pessoas pensam, às vezes quando a mediunidade aflora e traz muito desconforto, muita dificuldade, às vezes a pessoa procura o centro espírita e fala assim: eu quero que retire a minha mediunidade, eu não quero mais ser médium. Então isso não é possível, né? É como se a gente falasse assim, por exemplo: olha, tira para mim a possibilidade de enxergar. Eu não quero, a partir de hoje eu não quero mais enxergar, ou então, a partir de hoje eu não quero mais sentir gosto, eu não quero mais sentir cheiro. Não é possível fazermos isso naturalmente num centro espírita. Não é possível retirar a mediunidade, a nós aqui encarnados, retirarmos a mediunidade de alguém, porque ela está inscrita no nosso corpo espiritual. Ah, mas como assim, Catiane? Médium é quem vê espírito, quem psicografa, quem incorpora. Eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não sinto nem mesmo um arrepiozinho. Então, a questão é que, apesar da faculdade mediúnica estar presente em todos nós,
ela vai se expressar em cada um em graus diferentes. Os espíritos, eles nos esclarecem que a faculdade mediúnica, assim como o nosso espírito, ela irá evoluir junto conosco. E que no futuro, quando a gente tiver condições, nós nos habilitarmos, nós nos capacitarmos e pudermos habitar mundos mais evoluídos, a mediunidade se manifestará em todos nós de maneira bem ampla. Todos nós poderemos captar os pensamentos uns dos outros, nos comunicarmos mentalmente uns com os outros de maneira mais clara, porque nos mundos superiores, nos mundos evoluídos, a mediunidade estará plenamente desenvolvida em todos nós. Mas por enquanto, nessa condição evolutiva atual em que nos encontramos, a mediunidade ela não vai aparecer de maneira uniforme em todos nós. Ela vai se manifestar em cada um de acordo com a necessidade de aprendizado e experiências que precisamos neste momento. Alguns de nós vamos possuir uma percepção mediúnica mais alargada, mais ostensiva, que popularmente nós chamamos de médium ostensivo, que são aquelas pessoas que podem produzir fenômenos mediúnicos mais aparentes, ver, escutar, incorporar, receber mensagens psicografadas. Outros, no entanto, a terão como traços de uma forma bem incipiente, rudimentar. Não percebem de maneira clara, mas, no entanto, eles são influenciados pelos espíritos através dos pensamentos, através da intuição. Os espíritos, eles dizem que nós somos médiuns, ou seja, sofremos influência dos outros espíritos, das outras mentes, e influenciamos outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, na maioria do tempo, sem nem mesmo percebermos ou tomarmos conhecimento. Mas absolutamente somos todos mais ou menos médiuns. Mas então por que nós não percebemos essa influência? Não percebemos assim a mediunidade de maneira tão ostensiva? Os amigos espirituais nos alertam que, na verdade, nessa condição evolutiva, com esse nosso modo de viver atual, a gente não dá espaço a essa percepção. Nossa mente anda tão acelerada, com tantas distrações, com tantos focos, interesses em coisas materiais, que a gente pouco permite acalmar o mundo íntimo, meditar, reservar momentos para captarmos as mensagens que vêm do plano espiritual para nós. Ou às vezes estamos tão pouco familiarizados com o hábito de analisar as nossas próprias emoções e sentimentos, apenas vivendo e sobrevivendo, que a gente nem se dá conta do nosso padrão psíquico, que ele está sendo influenciado, por exemplo, por espíritos que não estão tão sintonizados com o bem. Por isso, nem mesmo nos percebemos ou não nos reconhecemos como médiuns. Há pessoas que nos procuram relatando, às vezes, fenômenos, atos, acontecimentos mediúnicos claros acontecendo com eles em casa, nos sonhos, e nem desconfiam que eles estão, na verdade, sendo médiuns. É o que Kardec chama de médiuns involuntários, ou seja, que interagem com os espíritos sem a sua consciência ou vontade. Olha, isso tem uma implicação muito séria para todos nós. Nós precisamos nos enxergar como médiuns. Se na verdade nós nem mesmo cogitamos a possibilidade de estarmos sendo influenciados por espíritos, pelas mentes de encarnados ou desencarnados, porque eu sou médium o tempo todo, sendo ostensiva ou não, trabalhando ou não em reunião mediúnica, se eu não me perceber como médium, eu não conseguirei, por exemplo, compreender os meus impulsos, meus sentimentos, eu também não conseguirei compreender os problemas, as encrencas que aparecem na minha vida, eu não entenderei adequadamente a vida que eu tenho, eu não me verei como responsável pela qualidade dos pensamentos, que na verdade são eles que estão desenhando a vida que estou levando, boa ou ruim. E que de certa forma, eu também não me reconhecendo como médium, eu estarei abrindo uma porta para processos obsessivos e adoecimentos espirituais. E também, claro, não entenderei que é justamente
esse entendimento que vai me ajudar a mudar a minha vida para melhor. Bom, meus amigos, esse foi só o primeiro episódio. Veja que temos um universo de conhecimentos a descobrir sobre esse tema fascinante que é a mediunidade. Tem muita coisa interessante ainda para estudarmos juntos. Então, se você gostou desse conteúdo, então se inscreva em nosso canal Mediunidade Simples, ative as notificações no sininho, envie para aquele amigo que se interessaria por esse tema e venha, siga conosco no nosso curso Primeiros Passos na Mediunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.